Agora sim, Ferrari prepara a super suspensão que pode vencer a McLaren. Vamos falar sobre isso. É revelado que o carro da Ferrari tem um problema fundamental do projeto, vou explicar para vocês. Tanto que o Hamilton volta a falar, a criticar a sua equipe sobre isso. Atenção para Racing Bulls está fazendo o teste com seus novatos. Olha só, hein? Enquanto isso, Tsunoda disse que está um pouco perdido na equipe e muito lento. E o Sainz, que começou muito bem na Williams, agora está perdendo a paciência, segundo ele. Este é o quadro Notícias Relevantes da Fórmula 1 de segunda a sexta-feira. No fim do dia, as principais e mais relevantes notícias do paddock, dos bastidores, dos pilotos, dos engenheiros, dos chefes das equipes, aqui para você, numa cobertura dinâmica e interativa com a verdade e fontes verificadas, sem rumor, sem especulação e sem achismo. Aqui você não perde seu tempo, com contação de história. Então deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Hoje é terça-feira, dia 8 de julho. No domingo nós lançamos o vídeo resumo detalhado da corrida da Grã-Bretanha, muito bom, 30 minutos para você entender todas as reviravoltas que teve a corrida, e na segunda-feira também lançamos as notícias mais relevantes. Assistam, links nos comentários. A nova super suspensão traseira da Ferrari pode resolver? A Ferrari está pregando muita esperança nessa nova super suspensão traseira que prometeram no GP da Grã-Bretanha, só que não trouxeram. Ficaram com medo de trazer, chover e não ter muitos dados para analisar. Mas agora voltaram a falar sobre esse assunto e a previsão é que eles tragam a suspensão para o GP da Bélgica, lá em Spa-Francorchamps, próximo GP no final desse mês. E a expectativa é que o carro fique pelo menos 1/10 mais rápido por volta. 1/10 mais rápido por volta, pelo menos, já deixaria a Ferrari pouco mais próxima da McLaren, principalmente na qualificação, e no ritmo de corrida, seus pilotos poderiam conseguir acompanhar pelo menos as McLaren. Pessoal, realmente a Ferrari está investindo muito neste ano. Eles querem de fato bater de frente com a McLaren ainda neste ano. Lembremos que no Canadá a Ferrari trouxe uma das maiores atualizações de todas as equipes, mudaram completamente o projeto do assoalho do carro. É como se no Canadá, ou a partir do Canadá, o carro fosse 50% novo. E para complementar essa grande atualização de assoalho, faltava a suspensão traseira, que é um componente que também trabalha em conjunto com as forças exercidas pelo assoalho. Ainda tem uma peça fundamental de atualização que vai inserir na próxima corrida. Aqui vamos ficar de olho com uma cobertura interativa. Porém, no GP da Grã-Bretanha foi revelado um problema fundamental do projeto da Ferrari, algo que seus pilotos reclamaram várias vezes durante os treinos e foi muito ativo durante a corrida. Um problema que quando seus pilotos são questionados, eles desconversam. Por exemplo, o Hamilton falou que ele não poderia contar mais detalhes sobre esse problema. E o Leclerc comenta que não é um problema de equilíbrio, não é um problema de aderência, é simplesmente algo muito estranho que se manifesta especialmente nos trechos de alta velocidade, tornando tudo mais difícil. Espero que isso possa ser resolvido o mais rápido possível. E lembro vocês que no vídeo de ontem, enquanto o Hamilton criticava a Ferrari e a sua equipe, o Leclerc ele fazia um contraponto ao Hamilton, não concordava com as críticas do Hamilton e dizia que o carro da Ferrari não vai melhorar da água para o vinho com algumas atualizações. O problema é mais fundamental. O chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, também não detalha o que seria esse problema, pelo contrário, ele esquiva dessas perguntas, contudo, através das informações, entrevistas e também feedback dos pilotos dentro do carro, que às vezes fazem uma reclamação muito incisiva, chegaram a uma conclusão que pode ser um problema hidráulico, algo relativo ao volante. Lembrando que um carro de Fórmula 1 não é sistema hidráulico, ou volante hidráulico ou eletrônico não, tá? Quanto menos assistências no que diz respeito ao volante, mais sensibilidade o piloto vai ter para sentir o carro na pista. Porém, existem sim sistemas hidráulicos que fazem uma atuação nessas mecânicas, e talvez seja aí o problema da Ferrari. Em curvas de alta velocidade, o carro se comporta de uma forma muito estranha. Em curvas de baixa e média velocidade, esse comportamento muda, essa resposta, a sensibilidade do carro muda. E aí nós lembramos da entrevista do Leclerc de ontem, dizendo que na Grã-Bretanha ele lutou para deixar o carro na pista, pois estava muito difícil. Então talvez na Grã-Bretanha, que é uma pista de alta velocidade, esse problema, essa dificuldade no volante foi acentuada. E hoje o Hamilton complementou sua crítica ao carro, dizendo que foi um dos carros mais difíceis que ele já pilotou em alguns anos. Ele teve dificuldades para encontrar o ritmo. Os pneus caíram muito rápido, os pneus perderam desempenho, se desgastaram muito rápido. O carro era incrivelmente complicado de pilotar, mas no final das contas ele aprendeu muito. É apenas a segunda vez que ele pilotou esse carro na chuva e ele não consegue nem expressar pra gente o quanto é difícil esse carro da Ferrari na chuva. Mas ele complementa que é só na chuva mesmo, por enquanto, pois na qualificação estava muito rápido. Então a Ferrari está se baseando no desempenho na qualificação. Hamilton poderia ter feito a pole, ele disse, se não fosse um erro que ele cometeu no último setor. Interessante, hein, pessoal? O que vocês acham? Comenta aí. Mas se o carro tá difícil na chuva,
Tá difícil. Agora atenção para essa notícia, atenção! Os pilotos Lindblad e Iwasa, pilotos da academia da Red Bull, que correm na Fórmula 2, são muito bons lá, pilotos reservas aí da Red Bull, foram convocados para um grande teste com a Racing Bulls em Imola, já nos próximos dias. Atenção para isso aqui, junto com eles, o Liam Lawson e o Hadjar também farão esse teste. Vocês estão entendendo o que pode estar acontecendo aqui? Eu não falo de especulações, mas com certeza isso vai levantar muitas, por causa da próxima notícia que eu vou passar para vocês, sobre o Tsunoda. Após ficar em último colocado no GP da Grã-Bretanha, ter um péssimo desempenho, Tsunoda fala que está um pouco perdido. Na chuva, o carro parecia completamente sem performance. No seco, até conseguimos tirar algo positivo em uma volta, mas na corrida foi muito ruim. E ele faz uma comparação bem interessante, dizendo que lembra muito o que o Ed Irvine passou contra o Schumacher nos anos 90. Contextualizando vocês, em 1996, Schumacher já na Ferrari era companheiro do Ed Irvine. Mas enquanto Schumacher ficou na terceira colocação no campeonato, Irvine ficou em 10º. E nesse período, Schumacher fez 4 vezes mais pontos do que o Irvine. 4 ou 5 vezes quase. É muita diferença. E o Tsunoda usa esse contexto para justificar que o carro é muito específico, com uma frente extremamente responsiva. Poucos conseguem extrair tudo daquele carro. Por isso, estamos tentando um caminho diferente com o Tsunoda. Ah, só uma correção, quem fez essa comparação do Ed Irvine e o Schumacher foi o próprio chefe da Red Bull, Christian Horner, ok? Que fique bem claro aqui. Mas nesse mesmo contexto, o Tsunoda, ele deu uma entrevista bem longa, eu vou ler agora para vocês. Ele falou que em ritmo de corrida, ele é sempre muito lento e se referiu a ser um inferno para ele, essas palavras. O desgaste dos pneus é muito... Ele nunca havia experimentado algo assim antes. Tudo bem que estava correndo com um downforce muito baixo lá em Silverstone. Já falei para vocês sobre isso no vídeo de ontem, assistam, tá? E para piorar, estava chovendo. Então ele não conseguiu encontrar de jeito nenhum, em nenhum lugar, ritmo de corrida naquelas condições. Ele estava perdido definitivamente, concluiu Tsunoda. Paralelo a isso, eu trago para vocês o que? A Racing Bulls, Red Bull, chamou para teste 4 dos seus pilotos. Os 2 reservas que estão correndo na Fórmula 2 e estão com resultados muito bons lá, sobretudo o Lindblad, juntamente com os pilotos atuais da Racing Bulls, o Hadjar e o Liam Lawson. Vão fazer um teste agora, nos próximos dias, lá em Imola. O que a Red Bull está preparando, hein, pessoal? Comenta aí. E vamos para a última notícia de hoje, é do Carlos Sainz, pessoal. Pois é, Carlos Sainz que começou na Williams como uma grande promessa, um futuro longo, projeto duradouro, chegou lá para chefiar a equipe, ser o primeiro piloto, trazendo ideias muito boas e novas, complementando a estrutura da equipe, palavras do próprio chefe da Williams. Começou mais ou menos, demorou um pouco para se adaptar ao carro, chegou a pontuar em algumas corridas, mas nas últimas corridas não tá nada fácil para ele. Abandonos, problemas mecânicos, hidráulicos, técnicos, elétricos e que está fazendo ele perder a paciência. Segundo ele, sempre acontece alguma coisa que está fora do controle. Ele complementa que tudo estava indo bem. Durante o ano inteiro, até agora, estávamos fazendo tudo certo. Objetivos, estratégia, boa pilotagem. Mas aí, faltando 10 voltas para o final da corrida na Grã-Bretanha, ele estava brigando com o Charles Leclerc, com os pneus slicks. Aí o Charles perdeu o controle, bateu nele e foi só isso. Aí ele voltou para a 12ª colocação com o carro todo danificado e terminou em 12º colocado, quando poderia terminar nos pontos. Mais uma vez, Carlos Sainz muito azarado. E ele está um pouco no limite com essa situação, que sempre acontece algo que está fora do controle da equipe, sem ofensas ao Leclerc, afinal ele perdeu o controle. Mas ficou chateado que isso aconteceu com ele. Faz tempo que o Sainz não tem um fim de semana de corrida limpa. Ou o carro quebra, ou alguém bate nele, ou acontece algum incidente nos treinos. Este é o momento que o Leclerc acabou batendo nele. E a propósito, pessoal, o Leclerc, olha, foi o piloto que mais escapou o carro naquela corrida, viu? Vou te falar. Então o Sainz ficou muito frustrado com isso, porque ele poderia ter terminado no top 10 na Grã-Bretanha. Seria um bom resultado. Afinal de contas, o Albon terminou em 8º colocado. E o Sainz estava junto com ele nas voltas finais, até o Leclerc chegar, bater nele e empurrar ele para as últimas colocações. Leclerc, por exemplo, terminou em penúltimo, 14º colocado. O último colocado foi Tsunoda e os outros 5 pilotos abandonaram a corrida. E é isso, pessoal. Que situação do Carlos Sainz, hein? Mas ó, não deixem de assistir o vídeo da análise detalhada da corrida na Grã-Bretanha, 30 minutinhos, link nos comentários, para vocês entenderem a reviravolta legal que foi essa corrida, beleza? Ah, e recado importante e rápido, talvez na quarta-feira, dia 9, que é feriado, não vai ter vídeo aqui, tá? Porque é feriado, minha filha não vai na creche, vai ficar o dia inteiro em casa, então eu não vou trabalhar e vou ficar o dia com ela. Maravilha? Não tem coisa melhor que isso, hein? E aí, se eu conseguir um tempinho com ela, aí eu faço o vídeo pra vocês.
Um abraço, deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos.